Bom, galera, a gente vai bater um papo muito bacana com Ana Paula. Tudo bem, Ana? Ana é a minha nutricionista. Ana, para quem não conhece, é especialista em corredor, então fica ligado aí, né? E a gente vai falar um pouco sobre a imunidade. Ana, tá todo mundo falando sobre imunidade agora por conta do coronavírus, né? Então, o que é que a gente pode fazer para aumentar a imunidade? Certo, tudo bom, Bruno? Tudo bem, Que bom, né, que a gente está aqui podendo falar um pouquinho disso. Então, é nesse verdade. cenário atual, as pessoas têm falado muito, né, têm se preocupado muito com a questão da imunidade. E o que a gente mais vê, o que mais escuta falar, na verdade, é sobre a vitamina D, né? Mas eu queria que as pessoas entendessem que a gente é um pouquinho mais complexo do que isso, né? A gente não pode só atribuir a vitamina D, a gente tem outros nutrientes que também participam desse fortalecimento do sistema imunológico, né? E eu queria destacar aqui, por exemplo, a vitamina A, né? Que ela é importante para a produção das imunoglobulinas, que é a nossa primeira linha de defesa contra vírus e bactérias. Então, essas imunoglobulinas, elas são produzidas no intestino e elas migram para as nossas mucosas. Então, a gente tem na lágrima, na saliva, né, na orofaringe. Então, se a gente pensar em sistema imunológico a nível de trato respiratório, as imunoglobulinas são a nossa primeira linha de defesa, né? Então, assim, Certo. a vitamina A que a gente come, ela é convertida em ácido retinóico e ela estimula a produção lá nos meus linfócitos das imunoglobulinas, né? E para eu transformar a vitamina A em ácido retinóico, eu preciso do zinco, né? Então, a gente ter esses alimentos de vitamina A, né, são bem importantes. Então, a gente tem oleaginose, por exemplo, né, a gente tem a cenoura, a abóbora, a gema do ovo, que é riquíssima também em vitamina A. Então, a gente colocar esses alimentos na nossa rotina, né? Então, assim, é legal fazer suplementação de vitamina D, mas a gente precisa pensar que existe alimentos que vão além da vitamina, né? Um outro exemplo que é bem comum, assim, bem fácil, bem acessível, é a aveia, né? Que ela é rica em beta-glucana, que é um polissacarídeo que também modula o sistema imunológico, né? Ele, no momento de infecção, ele ativa os macrófagos, que são as células que vão lá fagocitar, que vão lá comer, né, o meu vírus e a minha bactéria. Né? Então, assim, um alimento bem comum que a gente encontra bem fácil em supermercado. Então, a gente colocar esse alimento na nossa rotina, né? Então, Ana, então a gente falando assim, você falou só de alimentos que tipo que tá muito acessível a todo mundo. Ovo, aveia, inclusive eu vi o teu post sobre a melancia, muito legal, muito simples, né? Bem prático, né? Então, tipo, só para a gente fazer uma lista bem rápida do que a gente não pode fazer para baixar a imunidade. Bruno, se a gente fosse. O alimento, assim, para mim, que quando eu penso não fazer, é açúcar. Tá? Açúcar simples, né? Então, o uso desses alimentos que são ricos. A gente fala açúcar, a gente fala carboidrato, eu não estou falando da batata doce, da mandioca, né, da macaxeira, não estou falando disso, eu estou falando dos alimentos refinados mesmo. Então, o que acontece? A hiperglicemia, né, ela diminui, ela leva a uma morte das mitocôndrias, que são essas estruturas no corpo da gente que geram energia. Inclusive, ela vai levar à morte das mitocôndrias de linfócitos, né, que são a nossa linha de defesa. Né? Então, se a gente fosse pensar assim, açúcar, de jeito nenhum. Açúcar nem pensar, Nem literalmente, né? pensar. Então, bora só Pois fazer uma é. lista rápida para lembrar todo mundo. Ovo, aveia, melancia, Cenoura, cenoura, que mais? abóbora, Abóbora, brócolis, brócolis, espinafre. ou seja, tudo acessível para todo mundo e não é tão caro, Exatamente. Pois não é, é, não é verdade? Ana, eu verdade. queria te agradecer, foi muito bacana, a gente vai tentar passar o máximo possível para que as pessoas aumentem a sua imunidade, né? Até porque está todo mundo falando, e eu acho que como a gente tem esse papel de levar conteúdo, né, que as pessoas
entendam da melhor forma possível. Eu gostei muito da maneira como tu explicou, porque foi muito didática e muito prática, né? Porque também às vezes Verdade. as pessoas às vezes fazem um carnaval danado para no final dizer 5% do que quer falar, É né? verdade. Então, Ana, eu já queria te agradecer desde já. Pessoal, quem não segue Ana ainda, sigam lá, AP Lacerda Nutri, Isso. né, Ana? Então, Ana, deixa um recado pro pessoal, né? O pessoal o que é que vai encontrar de conteúdo lá no teu perfil. Então, ultimamente eu tenho postado receitas, né, que a pessoa pode fazer aí na quarentena, justamente para a gente optar mais por fruta, mais por alimentos de verdade. Eu sei que é um período que gera muita ansiedade, então todo mundo tem procurado comer alimento justamente doce, né, e aí a ideia é a gente trabalhar com receitas funcionais, trabalhar com alimento, então, bolo de aveia com banana, vamos comer melancia, vamos tomar suco de melancia, né? Então, essa é a ideia, a gente trabalhar com comida. Ana, valeu, obrigado. Bom, agora a gente vai falar com o Jefter, né, que é o meu treinador, treinador de corrida, profissional de educação física. E, Jefter, quais os benefícios que o exercício físico traz para a imunidade? Então, vamos tentar falar de uma forma bem coloquial. Basicamente, um corpo forte, um corpo em equilíbrio, e equilíbrio aí relaciona exercício físico, controle do estresse, um sono reparador, né? E a prática regular de atividade física. Então, todo tipo de atividade física, na verdade, ela pode ser positiva para a gente manter o nosso nível de imunidade e nos mantermos mais fortes em relação a essa nossa resistência a pegar doenças, a ter crises de resfriado ou até ficar mais suscetível a vírus. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é ter um hábito de vida saudável, né? E nesse hábito inclui a prática de atividade física regular. Entendi. Ou seja, então não adianta o cara que nunca fez nada querer treinar nessa quarentena virado na bexiga achando que vai aumentar a imunidade. Exatamente. Não é assim, né? O cara passou aí, sei lá, 2, 3, 4 anos sem fazer nada. E aí entrou em período de quarentena, beleza. Ele começou a fazer exercício e é bom que ele faça mesmo, porque o exercício, nesse caso, aí vai estar relacionado não só com a saúde física, mas com a saúde mental dele também, né? Porque o dia todo em casa, muita gente trabalhando em home office, e aí você começa a ter muito tempo livre e às vezes nem sabe o que fazer com tanto tempo. Então, inserir a prática de atividade nesse momento, ela tem sim os seus benefícios, mas não dá para entrar numa prática de atividade virado na gota, né? Querendo treinar 2 vezes por dia. Eu tenho relatos de pessoas que eu tive que conversar e pedir para não treinar, porque de manhã estava fazendo o meu treino, de tarde estava fazendo um treino do YouTube de fulano, de noite estava fazendo um treino do Instagram de cicrano. E, meu amigo, você não vinha treinando nos últimos 2, 3 anos. E aí você agora está treinando 2, 3 vezes por dia, né? Isso é um risco grande da pessoa se machucar ou ficar muito fadigada ou depletar muito do sistema energético dela. Se não tiver uma reposição boa, positiva, pode ser que isso provoque realmente uma queda da imunidade. Em vez de estar provocando um benefício, na verdade está provocando um malefício para ela. E, ô Jeff, tem uma dúvida que todo mundo acho que já deve ter feito essa pergunta para você, né? Quais os tipos de treino que baixam a imunidade? Então, nos estudos que nós temos, mostram que os treinos de longa duração, ou seja, os extensivos, eles tendem a baixar mais a imunidade do que os treinos de curta duração. Ou seja, é como se eu treinasse mais rápido, até com a intensidade um pouquinho maior, eu me beneficiaria mais no que diz respeito à imunidade do que, por exemplo, um treino longo. E isso é fácil da gente entender, por exemplo, na corrida. Quando a gente faz um longão no sábado, vamos lá, vamos botar aí uns 30 km que tu fez nesse sábado, no sábado de manhã. 5 horas da manhã tu começou, terminou ali pelas 7h30. Depois, como é que fica teu dia, teu corpo? Tu fica estigadíssimo, empolgado, pulando, feito um doido, ou dá aquela baixa de energia, aquela moleza, depois do almoço o cara tá querendo uma cama, querendo ficar na horizontal. Não é mais ou menos assim? É verdade. E durante a semana, quando tu faz um treino intervalado, lá, sei lá, uns 6, 7 tiros de 1 quilômetro forte, e logo cedo vai trabalhar, tu fica com essa mesma sensação? Verdade.
Entendi agora. Né? Então, é justamente isso. O corpo, ele pede descanso, ele pede recuperação. E quando a gente faz treinos extensivos, muito longos, com um padrão de intensidade um pouco mais alto, entendendo que intensidade, por exemplo, na corrida não é só velocidade, ou seja, correr 35, 40, a intensidade foi alta, levando em consideração o volume. Né? Então, são esses treinos que têm uma característica de baixar mais a imunidade. Não quer dizer que você vai fazer uma vez e sua imunidade vai despencar e você vai adoecer, tá? Se você tem esse hábito já, é bem tranquilo, mas a tendência é que os treinos extensivos, os treinos mais longos, eles possam realmente reduzir a imunidade e deixar a gente mais suscetível a pegar algum tipo de doença, vírus, resfriado, etc. Ou seja, então, nessa época de quarentena, só para a gente finalizar, não faça esse tipo de treino que você falou, né? Já que está tudo relacionado à imunidade. Pois é. Exato. Então, imagina que, por exemplo, vamos falar da corrida, que é o nosso carro-chefe, né? Então, faz sentido agora, já que as provas foram todas adiadas para, sei lá, setembro, outubro, novembro, e você vinha fazendo um longão aí de 28, 30, 35, porque tinha a prova agora no mês de maio, faz sentido continuar com esse longão? Não faz. Claro que não. Não faz. Então, joga para frente isso, volta a treinar, tenta treinar partes do teu treinamento ali que não estavam sendo tão eficientes, mas não faz sentido a gente continuar com treinos extensivos se, primeiro, as provas que a gente tinha para fazer estão lá para frente agora, estão bem longe, e, segundo, se eu aumento esse risco de queda de imunidade. Nesse estudo que falou, depois eu posso até te dar a referência e tu colocar no vídeo, mas ele mostrou que os atletas que treinavam para provas de endurance longa adoeciam muito mais do que os que não treinavam nada, ou seja, relacionado com a baixa da imunidade. Depois a gente bota o artigo aí, para quem quiser baixar e dar uma lidazinha, é interessante. Então, não faz sentido a gente continuar com treinos extensivos. Massa. Poxa, então acho que ficou bem claro, né, Jeff? Até porque tu passou de maneira bem didática, assim, bem direta. Eu espero que não tenha ficado uma dúvida para ninguém. Queria agradecer mais uma vez a tua participação, como sempre, aqui com a gente. Né? Queria agradecer também a participação de Ana Lacerda, sua amiga Ana Lacerda, né? Que mandou um beijão para você. Isso, exatamente. E é isso, eu espero que quem ficou com alguma dúvida, deixa aí para a gente, que depois a gente responde. Né? Se você tem alguma dúvida, tem alguma opinião, né? Se já aconteceu com você ou não, bota aí para a gente discutir e bater um papo todo mundo junto. Beleza? Bora correr, galera? Bora correr, galera! Mas fica em casa, hein?